Bem, boa noite a todos. Cumprimento, evidente, em primeiro lugar, a todos os professores desta casa, que me honram com a sua presença, na pessoa da professora Luciana Lopes Canaves. Eu saúdo a todos os professores, os eminentes professores desta casa. Aos alunos e alunas que lotam esse auditório e que muito me alegram com a sua presença, aos novos alunos, a quem evidentemente eu quero apresentar as boas-vindas a esta casa de ensino, enfim, a todos os que fazem o sacrifício de, logo numa noite de segunda-feira, vêm aqui para ouvir uma exposição, não propriamente uma conferência, nem uma palestra, mas eu quero apenas trazer a vocês um conjunto de reflexões. Eu agradeço as palavras amáveis e obsequiosas com que me saudou a eminente professora Luciana Lopes. Eu até diria, caríssima professora Luciana, que quando sou muito amavelmente apresentado como fui nesse momento, que eu gosto de substituir todas essas titulações acadêmicas por uns versos de um poeta que tivemos aqui no Brasil, no romantismo, que foi Álvares de Azevedo, e que ele dizia assim: descansem no meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou na vida. Este verso, foi poeta, sonhou e amou na vida, considerado por muitos críticos literários como um dos mais belos da língua portuguesa, eu o tenho como emblemático na minha vida. E talvez tenha sido isto que levou a professora Luciana a generosamente falar do meu coração. Acredito fundamentalmente que o maior valor do homem está na simplicidade, e é esta simplicidade que eu busco para mim, conforme vocês vão ver num slide que depois eu vou mostrar, de uma citação do nosso grande Rui Barbosa, que eu sempre gosto de fazer. Desnecessário dizer que é uma alegria para mim estar aqui. Não estranhem que eu fico andando enquanto eu falo, porque este é um hábito que vem desde a minha juventude, é a forma peripatética de dar aula que a gente vai encontrar nos gregos, né? Os gregos, a Grécia Antiga, nós vamos verificar que era um método que eles tinham para discutir filosofia, para estudar, debater ideias, e ficavam andando lá pelos jardins de Epicuro. Eu quero dizer a vocês que quando a professora Luciana conversou comigo, ela sabe da minha agenda extremamente atribulada como desembargador federal, como professor da graduação e da pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que realmente não é fácil achar brechas na minha agenda. Mas, se isso é certo, de outro lado, eu penso diferente de alguns colegas meus da faculdade, que costumam dizer assim: não, eu dou aula aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é a maior da América Latina, eu não vou me deslocar para falar em outro lugar. E eu disse à professora Luciana que há uma passagem do padre Antônio Vieira, escritor do passado, do tempo subsequente a Camões, a época do gongorismo literário, que ele, no sermão de sexagenário, ele dizia assim:
no Evangelho há dois tipos de semeadores: aos que saem a semear e os que semeiam sem sair. E aí ele dizia: os que saem a semear são aqueles que vão plantar a semeadura distante, são aqueles que têm mais passos, passos com 2 S, né? Porque tinham que andar bastante. E os que semeiam sem sair são aqueles que não querem sair do lugar onde estão, querem ficar na comodidade do lugar onde vivem. E aí ele brincava dizendo assim: esses têm mais passo, passo com cedilha, que significa ter mais palácio, né? E não tem trabalho, não tem que se esforçar para caminhar. Eu acredito que todos aqueles que amam o direito, todos aqueles que são efetivamente professores e que gostam de ensinar, são aqueles que não se contentam em ficar apenas no seu local de trabalho, mas querem levar para o maior número possível de pessoas aqueles conhecimentos que eles lograram acumular ao longo da vida. Então, caríssima professora Luciana, como eu sou aqueles que saem a semear, é com muita alegria que eu estou aqui tentando passar um pouquinho para vocês daquele saber das experiências feitas, de que nos fala o grande poeta Camões, né? Não aquele saber que está apenas nos livros, porque de certa forma esse tipo de saber, é claro que é importante, mas vocês podem tirá-lo em uma biblioteca, comprando os livros. Agora, há um outro saber, que é o saber da vida, do dia a dia, e esse nós sempre precisamos de alguém jamais experimentado do que nós, jamais vivido do que nós, que transmite. E é esse, fundamentalmente, o papel do professor. Para não ficar muito cansativo a vocês, é que nós temos de falar de um tema novo, um tema ainda pouco explorado. Vejam, nós não temos, eu dizia agora há pouco para o Carlos Alberto, que me entrevistava, que nós não temos, como em vários outros países, uma lei que regulamenta o comércio eletrônico. Nós também não temos uma lei que regula a proteção dos nossos dados pessoais quando estamos fazendo aquisições pela internet. E nesse particular nós estamos um pouco atrasados. A Argentina tem uma lei de proteção de dados pessoais desde o ano 2000. O Uruguai tem desde o ano 2008. No nosso caso, agora é que o governo brasileiro ofereceu em consulta pública um anteprojeto que foi elaborado pelo ministro da Justiça, do qual eu pude participar com alguma contribuição, e agora é que está se preparando para arrumar ao Parlamento Nacional. Não temos ainda uma lei a respeito disso, o que significa que todos os problemas que se deflagram na realidade social nós temos que resolvê-los com base nos princípios existentes. O Marco Civil da Internet ainda está em discussão. Nós também não temos, como existe na Colômbia, como existe no Equador e praticamente em todos os países do primeiro mundo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, uma lei regulando o comércio eletrônico. Essa lei é necessária? É claro que muitos discutem argumentos ponderáveis, tanto em favor de uma tese quanto de outra. É claro que o consumidor não está totalmente desamparado, porque existe o Código de Defesa do Consumidor, que é uma das leis mais avançadas que nós temos.